Galera, mais um episódio Pod da Nação, podcast feito por torcedor para torcedor. E hoje a nossa resenha é com um torcedor que leva no coração, leva a sério raça, amor e paixão. Você vai ver que a resenha tem muita conversa boa, muita história de arquibancada, amor e samba na ponta do pé. Vem com a gente, hoje com vocês, Cleito Ferreira. Cleito, muito obrigado, cara. Satisfação enorme ter você aqui para poder contar para essa galera as tuas histórias, as tuas vivências com o manto, com o Flamengo, que eu acho que move paixões a mundo afora. Então vamos lá começar o nosso papo. Cleito, uma primeira lembrança que você tem com o Flamengo, assim, você pequenininho, teu pai, teu avô, que se vê quando fala de Flamengo, tua primeira lembrança que tem na memória? Minha primeira lembrança? Primeiro, galera, saudações rubro-negras, galera aí do Pod da Nação. Vamos falar um pouco de Flamengo, de samba, que é isso que move o meu coração e tenho certeza que move o coração de muitas pessoas. Legal. Então, Rafael, primeira lembrança que eu tenho é final do Mundial. Final do 81. Mundial. A minha casa tinha uma TV preta e branca. Caraca. Meu avô era um flamenguista raiz, flamenguista roxo. E eu lembro que esse jogo foi bem que na madrugada e meu avô acordou. Na verdade, não foi nem meu avô, meu irmão acordou para poder ver o jogo. Meu irmão, que era botafoguense. Acordou para secar, né? Para torcer pro Zico. Era muito fã do Zico. Fernando era muito fã do Zico. Aliás, quem me levava para Maracanã desde cedo, quem me deu esse pé raiz de Maraca, foi ele, botafoguense, mas muito fã de Zico, me levava sempre para os jogos no Maracanã, porque agradava ele ver o Zico jogar. E o Botafogo não ganhava nada há muito tempo também, né? Vamos combinar, e ele, né? Botafogo, Ele fã do Zico. Botafoguense, Como o Zico tem esse poder, mais né? Fã incondicional do Zico. Ele e uma outra pessoa, Sérgio, que eu chamo de padrinho, que também botafoguense, e ele tinha um trabalho com a Escola 15, né? Que na época era FEBEM, que era de crianças, de menores infratores. Tinha um projeto na época que eles levavam os menores para o Maracanã, de graça. E o Sérgio trabalhava num projeto desse e sempre que podia me levava, outro botafoguense. Eu tenho dois botafoguenses na minha vida que me levavam sempre para o Maracanã. Caraca, quando eu era criança. E você, quem que te levou pro Flamengo? Teu pai, teu Coração, avô? né? O Zico. Coração, que tu é irmão mais velho botafoguense. Não, minha casa Tua casa toda botafoguense? A minha mãe botafoguense, meus dois irmãos mais velhos que eu, botafoguenses. Caraca, que legal. A minha mãe e meus dois irmãos mais velhos. E teu pai? Depois, teu pai não era muito legal? Eu não conheci meu pai. Pô. Mas então deve ser teu pai, deve ser flamenguista. Eu tenho certeza que eu virei botafoguense porque o seu Manel, que é pai do Sérgio, que era flamenguista. O Sérgio saiu ovelha negra porque o pai e a mãe, Tia Dite e o Sérgio e o seu Manel eram flamenguistas e o Sérgio saiu botafoguense. Mas foi seu Manel, porque a gente antigamente tinha essa coisa dos vizinhos de porta aberta, né? Então eu morava criado basicamente irmão, exatamente. Então a gente era quase que a mesma família. A gente era quase a mesma família. Eu morava no quarto andar, eles moravam no terceiro. E, assim, era porta aberta mesmo. Era uma casa de 2 andares, né? E seu Manel vivia me dando o presente do Flamengo. Ele e a tia Dite me davam. Que legal. E tenho certeza, foi seu Manel seu Manel fez o papel dele. Seu Manel e tia Dite que me fizeram o Flamengo. Graças a Deus, não me deixaram ser botafoguense. Que legal. E aí, você vira Flamengo, viu 81 e flamenguista. E como é que foi a sua entrada na torcida? Que aí você faz parte da torcida da raça, né? Muitos anos. Então, faz muito tempo que eu não frequento mais a série. Mas a raça, eu acho que entrei pra raça em 88 ou 89. 88. 89, A raça tinha a sede dela, era na Presidente Vargas, colada ali ao Uruguaiana, ali no Camelódromo. Um prédio comercial que tem ali. A sede da raça era ali na época. E como é que você entrou pra raça? Foi um amigo, foi na escola, foi no Maracanã? Porque assim, encantou? Como é que você falou, vou pra essa torcida, vou entrar, legal? Como é que foi? Cara, a gente tinha um grupo. Momento? A gente tinha um grupo, né? Eu, falecido Alex, Marquinho, também falecido, que infelizmente a Covid levou. E tinha a Dona Tereza, que era a mãe do Marquinho, que levava a gente uma molecada do caramba pra estádio, né? A gente tinha ali, sei lá, 14, 15 anos. E indo pro estádio, a raça dava show, né, cara? Até hoje, né? Aquele paredão vermelho era de
era alucinante, né? Pulmão da arquibancada. Exato. E aí, acho que foi um processo natural. A gente começou, aí começamos a ir sozinhos, né? Aí Ficou quando vai sozinho, maiorzinho, começou a ficar maiorzinho, Dona Tereza já não levava mais a gente, já começava a ir sozinho. E sozinho, acho que foi natural, escolha natural. Escolher a maior torcida que tinha, a mais pulsante, a melhor. Que aí, indo com a dona Sônia, ficava no cantinho, aí você sozinho, exatamente. vamos lá. Por exemplo, esse meu irmão, botafoguense, fã do Zico, ele adorava ficar na Jovem. Quando ele me levava, eu ficava na Jovem. Ah, é? Quando ele me levava ao Maracanã, eu ficava na Jovem, porque ele adorava ficar na Jovem. Apesar de ele ser botafoguense, mas ele tinha muita amizade com o pessoal da Jovem. Botafoguense, pô, não muito, né? Porque ele não tá mais entre nós, é pra gente tirar essa prova dos 10 com ele. Mas com certeza, cara, com certeza, tá na Jovem, tá na torcida do Flamengo, você é no Botafogo, não é, mesmo querendo decepcionar alguém, sou botafoguense, mas no coração é rubro-negro, assim tem um monte. Ele gostava. Sim, tem um monte, né, rapaziada? O primeiro, você lembra de um jogo assim, um jogo marcante na raça ou isso é mole. No Maracanã, um marcante. Um marcante assim na minha infância? Bugicão. 2-0 Flamengo, 2 gols do Bugica. É mesmo? O Bebeto, acho que é a estreia do Bebeto, né? Naquele jogo. Eu sou mais novo, eu não lembro do Bebeto. Zico, Bugica, pô, Bugicão. Mesmo? Eu lembro, sabe por quê? Porque mais cedo. Qual foi o jogo? Flamengo e Vasco, Campeonato Carioca, aquilo. Era a estreia do Bebeto, se não me engano, era a estreia do Bebeto. Eu sei que a torcida do Flamengo cantava Chorão, Chorão, Denise é pi, e seu filho é via. Aí, cara, o Bebeto teve a hora, mas o Bebeto não aguentou, velho. É porque hoje tem 300 câmeras. Se fosse hoje, pegava todos os gestos que o Bebeto fez pegava até a fala torcida. dele. O Bebeto fez muito gesto obsceno pra torcida do Flamengo naquele jogo. Mas o Flamengo, Zinho, Ailton, e tinha um garoto, né? Que acho que era a estreia do Bugica, ele vinha da base, aí o Bugica, 2-0 Flamengo, 2 gols do Bugica. Esse é um jogo marcante da infância. Assim, isso da infância, né? Aí, cara, não tem como o Pet, cara. O Pet, aquele quase morri do coração naquele gol. 43, sei lá. 43, aquele gol. Eu vou te falar, eu lembro do Pet botando a bola. Eu lembro, por exemplo, Você estava no Maracanã? Lula, tava. Eu lembro do Lula, porque o Lula estava muito assim, pouco à frente, né? Sim. Tem uma filmagem que aparece o Lula, né? O Lula, que ele comandava a raça ali, né? Puxava o canto, aparece o Lula. Eu estava um pouquinho mais acima do Lula. Eu lembro eu olhando pro Lula lá, fazendo aquele... Pra galera fazer Depois eu só me lembro da bola bater na rede. Depois disso, meu amigo. Caraca. Eu só lembro, sei lá, 5 minutos depois do que aconteceu. Apagão, eu tô falando sério, eu não tenho o... Eu lembro do pouco antes e só a bola entrando. Depois eu não... Cara, aquele grito. Não lembro se eu rolei, não lembro quem eu abracei, não lembro mais de nada. Mas foi assim, tipo, uns 3 minutos que eu não me lembro mais de nada. Depois volta a lembrança, né? A gente... Caraca, não, aquele gol. Mas o gol do Pet... E aí depois eu acredito que o mais marcante Teve um gol do Wallace também, com outro Vasco, um gol do... Não sei se foi do Wallace, não, foi do Léo Moura. Que o Wallace sobe de cabeça, finalzinho também, acho que estava 1-1 o jogo, ou 1-0, o Vasco, não lembro muito bem. Ele sobe de cabeça, bola bate na trave e sobra pro Léo Moura. Tá, eu lembro. Lembra também? Isso foi no finalzinho. Não, tu tá falando do gol do Flamengo e Vasco? Flamengo e Vasco também. Tá falando do Márcio Araújo? Não sei, eu não tá o Léo Moura e o Márcio Araújo, o Márcio bate tá até impedido. A gente acha que... Em campo você acha que é o Moura, mas não, no replay dá pra ver que é o... eu não lembro agora quem toca foi, na bola. mas eu lembro claramente o Wallace subindo, cabeceando. Isso. Até parece que é o Léo Moura, mas não é. O Marcelo veio correndo e toca na bola. Quem tava impedido, né? Porque ganhando o Vasco roubado é melhor. Também não tinha VAR, não tinha VAR. Exatamente. E é sempre assim, acorda a história pro lado mais fraco. Cara, outro jogo marcante é aquele 5-4, né? Flamengo e Santos. Ronaldinho Gaúcho e Neymar, né? O bruxo, né, cara? Cara, que tristeza. Assim, uma grande frustração, pelo menos eu como rubro-negro, é o Ronaldinho Gaúcho não ter dado tão certo no Flamengo, né, cara? Como é que pode? Cara, mas assim... E, assim, eu vejo aquele time era bom, hein? Aquele time era bom. Eu já acho que deu certo. Ele podia ter rendido mais. Mas deu certo. O Ronaldinho jogou muito. Não, jogou demais, assim. E aquele jogo, cara, aquele jogo foi épico. E o Neymar... Voando. Fez um golaço que foi pro Pusco. Eu até acho que, no opinião só pessoal. aquele que ele dá no Angeli, coitado do Angeli. Sei lá, mano. Eu acho que o Neymar já...
tava meio que desequilibrado, girou ali meio que sem querer e tocou na saída do... Louco, se tu tentar fazer aquilo, tu tropeça, cai de cabeça fica no chão. Fica mais bonito do que o dele, mano. Porque ele troca a perna, o Rogelinho ficou olhando para as pernas dele e se arrasou. Eu não sei qual magia que ele fez ali, né? O lance daquele jogo ali, pra mim, rapaz, foi... Assim, por que é marcante? Porque que você vê que quando dá o start do craque, que é o... E tem entrevistas de jogadores que participaram daquele jogo, quando o Santos faz 3-1, né? Que bota a bola no meio, o Ronaldinho olha pra todo mundo, pros jogadores do Flamengo e fala, acabou, né? Agora é dá em mim e vamos jogar. E aí, irmão, o bruxo começou. Aquele jogo o bruxo mostrou que é bruxo. Acho que ele não queria ficar por baixo do Neymar, né? Neymar, garoto começando. Não, exatamente. Ele estrela, campeão do mundo. Pô, que é isso? Tá maluco, e eu acho que... E ele viu aquele gol do Neymar e falou, tá maluco, esse garoto vai me botar no bolso nada. E o Neymar já disse várias vezes, vários monstros do futebol, inclusive o Messi, já disse que o Ronaldinho é ídolo o Messi cara. Era o banco dele, né, garoto? Imagina. O Messi era o cara... Vou perder esse jogo. O Messi era o cara que... amaciava a chuteira do Ronaldinho. Tá maluco. Imagina, tá louco. E o lance lá daquele gol de falta lá que ele... Você vê como é que o gênio mudou o roteiro do futebol. De bater falta. Mudou o roteiro. Todo mundo agora deita atrás da barreira por causa daquele gol. Exatamente. E ele fez, cara... Não, ele fez assim, e tu vê que ele faz o gol e falei, dá em mim, pô. Sou eu, pô. E botou no bolso também. E era pra ser mais fácil se o David não tivesse perdido um gol. Não, mas o David perdeu um gol de cara e o... Acho que o Léo Moura também perde um gol, não perde? Léo Moura? Não lembro. Eu lembro do David, que se embolou com a trave ali. Do David, pelo amor de Deus. E o Felipe agarrou o pênalti lá do... Não, ali, acho que foi ali que deu a não, ali acho que eles estavam debochando muito. Não, aí mexeu com o brilho dos caras, exatamente. E o Felipe, sacando, mesmo perdendo, ele ainda dá uma debochada na hora de pegar o cara. Tentou dar a cavada, né, cara? Ele pegou. Dominou no peito, ele fez embaixada, né? Embaixadinha. Exatamente. E aquele jogo, esse é um jogo que a gente pensa assim, porra, eu podia estar no estádio nesse jogo, né? Cara, jogaço. E tem uma frustração, eu nunca fui na Vila Belmiro, tá aí. Eu fui em muito estádio do Brasil, mas nunca fui em jogo da Vila Belmiro. Os jogos que eu fui ver Flamengo e Santos foi em São Paulo. O Santos jogava muito em São Paulo, né? Porque é pequeno, né? Mas hoje em dia joga mais na Vila. Na minha época, jogava muito no Pacaembu e Morumbi. Não, verdade. Em Santos em si, mas aquele jogo foi épico. Foi épico. Assim, é um jogo que tá nos anais dos melhores jogos. Tu lembra onde tu tava? Tava em casa. Estava em casa, infelizmente em casa. Eu podia estar no bar que vai ficar bêbado, mas eu estava em casa. eu queria estar no estádio. Primeira opção, eu queria estar no estádio, porque eu ia estar bêbado do mesmo jeito. Ou no bar, para estar bêbado no bar, mas eu estava em casa e sóbrio. Gritando, pulando, xingando os vizinhos que estavam... Porque é assim, né? Nessa época eu morava no Ipase, né? Na Praça Seca. Era gol contra o Flamengo, era a gritaria dos antes. Claro que quando saía gol do Flamengo, a gritaria era bem maior. Mas eu lembro quando o Flamengo virou, eu fui pra janela e como eu gritava e xingava meu vizinho, o Sérgio de baixo, o Botafoguense. Já devia Muito bom, né? Eu acho que é melhor. Exatamente. Manda um recado aí pro secador aí, manda um recado. Sérgio, Babu, você é freguês, sofredor, mas ele falou pra mim, rapaz, que não dá pra zoar o César, porque ele é assumidamente sofredor, ele sabe que o Botafogo... Aí ele falou, eu não preciso de mais nada, agora ele falou, a minha vida já tá boa, eu vi o Botafogo ser campeão da Libertadores e campeão brasileiro, agora eu vou voltar a fazer aquilo que eu mais gosto, que é secar vocês. Então assim, mas Sérgio, esse ano, eu vi um vídeo também que o cara falou, cara, vocês... nasceram em 24 e morreram em 24. Acabou, 2025 já não existe. Foi um peixe de luz. Foi um cometa Halley. Passou e acabou. Sérgio, o muro tá baixo, hein? Aproveita e pula mas ele já vai bem velho. Sempre tem um cantinho aí. Mas ele é flamenguista. Eu falo pra ele que ele é flamenguista por causa do pai e da mãe dele. É mesmo? Então, seu Manel e todo tiro. No fundo é flamenguista. Saudação rubro-negra. Cara, e aí depois eu acredito que o jogo marcante de 2019, né? Eu também tenho outro jogo, né, cara, que é aquele primeiro, é o segundo jogo. É o segundo jogo, Flamengo e Botafogo, Campeonato Brasileiro, final do Campeonato Brasileiro, que era da arquibancada, né? Porque ali foi traumático. Eu estava no jogo,
Então, assim... Quando caiu, né? Quando caiu. Caraca, esse é um momento triste. Eu tava na raça, porque quem cai é a raça, né? Exatamente. Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Cara, começou... Onde? Eu tava embaixo, tá? Tem uma foto do dia de capa que aparece um amigo meu, Kilby, camisa da raça, bem de coxa aqui assim, na ribanceira quase pertinho. Caraca. É porque a gente ficava ali embaixo. Eu lembro que a gente ficava 3, 4 degraus. Né? Porque antigamente era exatamente, cimentão. Escadinha, né? Aí isso, aí tinha aquele... Acabava o degrau, tinha um espaço que ficava mais muita ou menos gente. 1 metro e pouco até a mureta. Até a mureta. E tinha ali... A gente sempre ficava ali embaixo, 3, 4 degraus. Alguns jogos a gente ficava na bateria. Por exemplo, quando a gente estava com... Tinha o Alex, que é um amigo meu, que também é da raça. O Alex gostava de ficar na bateria, a gente ficava na bateria. Mas nesse jogo... O Alex não tinha ido. Na verdade, a gente só ficava na bateria por dentro do trauma de ficar lá embaixo e quase cair, né? Aí o programa passou a subir um pouquinho mais. Mas esse também, o jogo foi bem marcante. Assim... Foi um título, ganhamos, mas... Mas como é que tenta passar pra gente, assim, o desespero das pessoas, o medo de cair tudo, que eu acredito que o maior medo, tá desabando tudo, vai vir caindo tudo, exatamente. Né? O Maracanã inteiro. Não, eu lembro que a gente, eu pelo menos, e a Alex, Marquinhos, que a gente tava junto, a gente se jogava em cima das pessoas pra poder... Sair da... Pra você não poder rolar pra frente. Então tu preferia se jogar pra trás, entendeu? Se jogar mesmo, em cima das pessoas. Caraca, porque foi uma avalanche, A raça tinha isso, né? Que eles chamavam de freio pra arrumação. Já viu o freio de arrumação? Exatamente. Fazia muito isso na arquibancada. Tava muito lotado. Aí começava aquele empurra pra dar o freio de arrumação pra bateria, porque a bateria ficava muito espremida. E aí dava esse freio de arrumação que é pra dar espaço pro pessoal da bateria ficar mais à vontade. Freio de arrumação tipo o ônibus, que anda de ônibus. Aí foi um freio de arrumação desse aí que deu esse... Caraca, e aí teve algum amigo teu que caiu, se machucou? Não, graças a Deus, nenhum amigo... Da gente, ninguém caiu, graças a Deus. Foi triste e o problema é que o jogo ainda continuou, né, cara? Essa hoje para, né? Naquela época, com certeza, tudo era, com certeza, tudo era diferente. Mas se é hoje, para. Se é hoje, não tem nem jogo. Com certeza pararia e mais do que porque correto. Foi muito grave, né? Foi muito grave. Muito grave, enfim. Mas essa é um jogo marcante. Mas o resto é só alegria do Flamengo. É um lado de tristeza, tem que ter, o resto é alegria. 2019, tu foi pro jogo, tava aqui. 2019, de final, Libertadores, claro Lima. Não, Lima não fui. Primeiro foi. Não, o jogo foi estreia do jogo único. Gabigol, 2-1, River. Isso. Ia ser no Chile. Fui Flamengo, assim, naquela Libertadores, eu fui pouco. Em 2019 eu fui pouco. Mas eu fui pelo menos no 5-0. No 5-0 eu fui do Flamengo Grêmio. Flamengo Grêmio. 5 que o Jesus. 5. Mais 5. 5. Tem esse vídeo do Jesus. Eu fui pouco em 2019, tá? Eu fui pouco. Já tava com negócio de escritório, já era uma embolando outra... já por trabalho. Exatamente, né? Já cansado também. E tu assistiu o jogo onde? Tu não lembra? No 2019? Yes. Eu só assisto ali na direção da raça. Mesmo que ela não esteja lá por enquanto, né? Infelizmente. Não, mas o jogo, a final. Não, a final que estava onde? Eu tava perto de casa. Chorei feito uma ponta. Eu e meu primo Danzinho, outro flamenguista também, que também era da raça também. E eu chorei muito aquele jogo, naquele segundo gol. Caraca. Aí já tava emocionado do empate, né? Que foi um gol atrás do outro, né, cara? Foi um negócio... Mas foi um tal de capotar. Eu tava perto... Eu tava numa área, assim, era tipo uma praça de alimentação, né? Tem perto da minha casa, no centro comercial que tem lá, mas é grande. Aí botar um telão. Mas era um tal de gente cair desmaiado. Não, esquece. Era tal de gente cair desmaiado no segundo gol. Mas eu vi, foi o Rafinha, acho que foi o Rafinha, uma entrevista do Rafinha falando que o segundo gol foi estranho, porque o primeiro gol teve uma explosão e no segundo gol foi silêncio, que ele falou. Aí quando ele olhou, fala isso aí quando ele olhou para, fizemos o gol da virada e quando ele olhou para a arquibancada, tava todo mundo chorando, ninguém conseguia comemorar. Tu imagina? O Júlio César, né? O Júlio César quase morreu, o Júlio César. Tem um amigo meu que foi pro jogo, ele tem um episódio aí, ele contando esse lance. Ele tava na frente do Júlio César, lá. Tá. Aí tava o Júlio César, o José Aldo à frente, ele tava ali no meio dos dois, e ele falou que viu o Júlio César assim, meio que desmaiando, apagando, e depois voltando, e foi isso mesmo que ele disse também, que foi o maior chororô, o segundo gol, o negócio de louco. Foi eu e meu primo, a gente se abrçava e chorava, no Brasil todo, né? Comoção, o Flamengo vinha
foi um ano mágico, já a gente lutava para não seria cair. muita justiça pro... A gente não ganhar Exatamente, foi uma campanha, né, cara? E quase ganhamos o Mundial. Se o Lincoln não perde aquele gol no finalzinho... Nossa zaga, a gente tinha o Lincoln, né? Mas ele tinha a opção de botar o Ranieri, né? Ele tinha no banco, que a gente até achou que teria que entrar o Ranieri, mas entrou o Lincoln. O Lincoln que era pouco aproveitado naquele time. Eu acho que ele talvez, por que ele talvez, sei lá, uma muleta, ele viu no Lincoln ali que ele deu. Eu acho que se ele chutasse 10 vezes aquela bola hoje, ele acertava as 10 vezes. O azar que foi por cima, aí a gente empataria, poderia, porque o Diego Alves pegava pênalti. E questão moral, né? Eu vi esses dias agora o Rodrigo Caio falando, ele até brinca, quer dizer, brinca não, ele fala uma coisa séria, né? Ele diz que os amigos dele viram pra ele, vocês quase ganharam, aí ele fala, não, cara, quase ganhou. Não, ele fala, não, tem um podcast desse aí que o Rodrigo Caio fala, ao contrário, que quase ganhou, faltou muito pra gente ganhar. Os caras estavam numa rotação de 50% a 60%. É com o Benja que ele fala isso. E aí ele fala que aquele zagueiro Van Dijk jogou com febre, os caras não queriam nem entrar, não, o Klopp não queria botar os caras que pediram para jogar, entendeu? Porque ele falou que conversa com o Firmino, e o Firmino fala que o Klopp não ia botar o time titular do os caras que pediram que estavam os caras que naquela pilha, jogador quer ganhar título, né? Jogador que fala, não liga pra Mundial, não liga o caramba, ninguém quer levantar taça. Só que, assim, eles pouparam, né? Eles pouparam o Mané, pouparam o Firmino, eu acho, pouparam o Salah. O Firmino entra depois, né? Não, o Salah entra jogando. Então, mas o jogo antes eles pouparam. Não, é isso aí. Eles não jogaram a semifinal. O Mané também joga, é verdade. Eles pouparam o trio deles e entraram descansado contra o Flamengo. Então, o Firmino entra no segundo tempo, né? Acho que o Firmino entra no segundo o Salah e Mané, e tira um, bota o Firmino. Mas eles se pouparam, pô. A gente veio... Campeonato Brasileiro, tudo o mesmo. Eu tava vendo essa entrevista do Caio, Rodrigo Caio, e achei interessante, porque ele fala que o Klopp queria poupar e o jogador falou: não, vamos jogar. E pegou uma repercussão muito grande, né? 3-0 no primeiro jogo. Então, assim, exatamente. Era um revanche pra ele. Exatamente. Não, e vendemos o título caro, não foi. Porque assim, o jogador pensa o seguinte, né? O técnico, beleza, o técnico tá lá no momento racional dele, mas o jogador pensa exatamente isso. Fala, o quê? Vou entrar de novo pra história, que nem a história do outro livro, que até hoje eles cantam. Tem até a musiquinha pro Firmino, tem até a musiquinha pro outro lá. Tu quer que a gente vire musiquinha também? Imagina, ia ter outra musiquinha. Em dezembro de 81, em dezembro de 2019. Os caras viraram musiquinha lá. Quer virar musiquinha? Vamos ganhar isso. Com certeza. E é o que tu falou, os caras são competitivos. Não adianta. Tá na final, ninguém quer perder final. Exatamente. Então entrou. E aí, Cleiton, você vai pra raça, né? Tá na raça e começa a viajar. Brasil afora. É a melhor coisa da torcida organizada, com a torcida, né? Então conta pra gente como é que era essas viagens, como é que você fazia para ir viajar, se faltava trabalho, se estava estudando, como é que era, ia no ônibus de galera, conta aí alguns jogos marcantes aí que você sempre viveu. No ônibus de galera, raça 1, raça 2, raça 3, era sempre com a galera. Pô, viagem é muito bom. A melhor coisa de torcida organizada é viagem. Por quê? Porque, não sei agora, né? Mas antigamente pagava pouco ou quase nada, entendeu? E viajava, entrava num ônibus. Viajava com a torcida, né? Exatamente, trabalho, amigo. Eu falava, eu tinha um chefe bom. Eu tinha um chefe bom, compreensivo, tricolor, mas compreensivo. Liberava. Outro tricolor com alma rubro-negra. Exatamente, até porque o pai dele, português, era flamenguista. Caraca, o português, teoricamente, já vai ser vascaíno, né? Português e flamenguista roxo, o pai dele. Aí eu falava pra ele, vou viajar, tal, ele liberava. Eu tive bom chefe pra isso. Mas, cara, era muito bom. Eu dei várias viagens, né, cara? Mas tem algumas que marcam, né? Flamengo e Portuguesa no Canindé, 1-1, o do Maurício do gol roubado. Sim. Do título roubado do Botafogo. E ele tava na Portuguesa nessa época. Aí, gol roubado não, gol sem VAR, né? Gol sem VAR. Roubadíssimo. Ele fala que a gente ganha. Tipo, se tirar aquele título deles, cara, o que eles iam ganhar depois? Mas, exatamente, mano. Mais 10 anos pra ganhar algum título. A gente dizem que a gente ganha mais título roubado porque a gente chega mais na final. Exatamente. Vai errar mais. Vai errar mais. Aliás, essa coisa caiu por terra quando fizeram o levantamento dos times mais favorecidos do VAR, né? O Flamengo foi o
12º. Ah, eu não vi isso, não. O campeonato de 2024, o Flamengo foi o 12º clube em inversão de decisões que favoreceram o clube, né? O Flamengo ficou em 12º, ou seja, são 20 clubes, ficaram mais 8, ficaram 11 na frente e só 8 atrás. Caraca, aí, produção, o campeão, essa enquete aí que é boa. O campeão foi Palmeiras. O campeão foi Palmeiras, vai variar. Normal. Mas esse negócio que o Flamengo é sempre favorecido cai por terra quando a gente bota números, né? Eu falo isso para esse meu amigo Sérgio, que é o botafoguense, que ele vem e fala... Meu amigo, é só você pegar. O Flamengo é muito mais prejudicado do que ajudado. Vocês são malucos, vocês firmam um negócio na cabeça, tiram aquilo como verdade, mas não é. Mas então, teve essa viagem, a final que nós perdemos pro Cruzeiro. Mas essa viagem foi o quê? Essa viagem foi marcada pra pancadaria, né? Pancadaria. Porrada entre a Jovem e a Raça. Eu estava até falando com você aqui no off, né? Que, ontem lançaram uma nota maneira, a Raça e a Jovem lançaram legal, uma nota. né, cara? Já passou, tá mais na fase de ficar brigando, né? Exatamente, não tá mais. O mundo não tá mais pra isso. Mas esse jogo, eu lembro que a gente foi na estrada, encontrou, né? Raça e Jovem. Tinha uma rivalidade muito grande, muito por conta da Independente, né? Por conta da união da Independente do São Paulo com a Jovem. E aí, como a Raça tinha uma rivalidade com a Independente, aí a Jovem entrava sempre uma e outra, aí o pau quebrava. Mas nesse dia... Mas aí conta detalhe. Como é que... Cara, assim... Você estava em quantos ônibus, você lembra? Cara, eu acho que a Raça sempre viajou, assim, pelo menos na minha época, sempre Raça 1, Raça 2, Raça 3. Acho que eram 3 ônibus da Raça. E aí parou o ônibus da Jovem aí, meu amigo. No meio da serra... E o pau quebrando. Foi pau quebrando mesmo, mas assim, foi quase 2 horas de pancadaria, não tinha ninguém pra separar, mas era bom porque era de mão, né? Não existia, né? Não tinha covardia. Um pau aqui, ó, pedra ali. Exatamente, esse foi o jogo marcante por isso. E aí, tu lembra como acabou? Tipo assim, chega. Cansou. Entraram em cada um dos seus ônibus, depois sentaram no canto do outro. Mas foi isso mesmo. Acabou, chega, valeu, tchau. Exatamente. Aí entrou cada um nos seus ônibus e... Caraca, tinha muito isso quando ia aqui pro Volta Redonda, interior do Rio, e esperava. Eu já peguei também uma pancadaria em Volta Redonda. Era comum, né? Esperava na serra e porrada. Uma história engraçada que eu tenho... Mas essa pancadaria da Raça Jovem, pelo menos era assim, assim, acho que eu vi, pelo menos era de mão, né, cara? Depois quando começou o negócio de cabo de enxada pra poder ir pra aí... eu sou contra a violência, mas que se tiver que ter violência, que seja... Mano, né? É igual, né? Exatamente. Eu lembro uma vez a gente indo Flamengo e Palmeiras, aí na Serra das Araras, cara, o comboio do ônibus da Jovem, subindo devagarzinho, o ônibus atrás do outro. Do outro lado da rua, veio um morador da Serra, camisa do Vasco. Olha só, a camisa do Vasco, sem noção nenhuma. Do outro lado, dando dedo, xingando a gente. Meu irmão, desceu, não sei de qual ônibus, desceu uns três torcedores da Jovem, desceram do ônibus. Cleito, começaram a correr atrás dele. E ele, quando ele viu, eles de bicicleta, e era uma subida. Não dá, claro. É melhor abandonar a bicicleta. Cara, era uma subida. E o maluquinho correndo, e ele pedalando. Cara, ele encostado no guidão assim, olhando, pedalando. Aí ele teve uma hora que ele parou de olhar pra frente, só se concentrou. Pedalando. Os moleques chegando perto dele, chegando, e maior gritaria no ônibus. Pega. Cara, ele chegou no topo da ladeira. Tipo, uns 2 metros já pra agarrar ele, veio a descida. Aí se deu bem. Aí ele desceu. Ele tava tão desesperado que ele nem zoou. Ele só relaxou assim o corpo. Graças a Deus. Tipo, olhou pra cima e desceu, foi embora. Vivi. Se nega, agarra ele, né? Tomando uma massagem. Iam levar ele pra dentro do ônibus, largar ele lá em São Paulo. Mas, esse dia foi engraçado. Mas tá aí um jogo triste, assim. Caraca, cara, o que eu vim fazer aqui? Despenquei pra longe, o Flamengo tomou nessa levada. Viagem. Cara, eu ia falar Cruzeiro, né? Final da Copa do Brasil. Mas aquilo ali, o Cruzeiro tinha ganho aqui, né? A gente já foi pra lá meio que
que esperando o mal, até porque o time do Cruzeiro era muito bom. O time do Cruzeiro era... Com o Vanderlei na época, né? Eu não sei se era o Vanderlei, mas tinha Alex, né? Aquele time era muito bom, aquele time do... Que eliminou a gente da Copa, que eliminou foi a gente da Copa do Brasil, não foi? Que foi campeão na Copa do Brasil. Não, era time massa. Time massa. Então, eu podia dizer... Cara, assim, um jogo triste... Flamengo e Santos lá, gol do Guga, 1-0, Guga. Caraca! No Morumbi. Acho que foi 1-0 mesmo. 1-0, né? Gol do Guga. O Guga. Eu sei que foi o Guga que fez o gol. Esse jogo eu sei que eu voltei muito pé da vida, mas esse jogo E por que esse jogo, eu lembro desse jogo? Porque a gente tava bem pé da vida, mas tinha um amigo que levou biscoito, cara. Essa é muito boa. Birnaguinha, te amo, irmão, mas vou ter que contar essa. Você tava eu e Marquinhos, vai pedir pro amigo. Quem é ele? Birnaga, Anderson Birnaga. E depois do Marca aí, isso aí, ó. Tá convidado pra vir aqui contar a tua versão. Vamos escutar ele agora. Aí, pô, eu e Marquinhos, todo mundo pé da vida, falando que tinha perdido, pé da vida. Aí sentava eu e Marquinhos na raça, né? Uhum. E na frente, assim, era o Birnaga e o Ricardo, outro amigo nosso. Só que a gente achou no pé da vida, mas cheio de fome, sem dinheiro, já sei que todo mundo duro. Sufoco. Quando o Birnaga deixou a mochila dele meio aberta no bagageiro de cima e apareceu Tostines aí. Aí levantei, né? Eu peguei o Tostine, entreguei pro Marquinhos, abri. E ele tava longe, e começamos a passar o Tostine dele pros outros. Aí todo mundo pegando, passou por ele. Vai aí, não, valeu. Caralho. Aí daqui a pouco o Marquinhos começou, né? Cara, o Flamengo perdeu porque não sabia o segredo de Tostines. Tostines é fresquinho porque vende mais, porque é mais fresquinho. Aí, pô, tu foi aquela hora, todo mundo perguntando, e aí, qual o segredo de Tostines? O Flamengo ficou nessa, tomou um gol. Cara. Aí, rapaz, sei que tem uma hora que o Birnaga se ligou que ele tava falando do Tostines dele. Pô, foi olhar o Tostines tinha sumido. Ficou pé da vida, começou a apagar e tinha um mudinho, né? Tava viajando com a gente. Só que o Birnaga não sabia que o cara era mudo. Caraca! Aí o Birnaga começou a acusar o cara e o cara tava... Aí ele... é o cara! Meu biscoito! O pau quebrou. É mesmo! O Mudinho agarrou na boca do Birnaga aqui, ó, deu-lhe uma mordida, arrancou o pedaço. Caralho, Mudinho. E a gente lá, pô, o Birnaga apanhou porque não sabia o segredo de Tostines. Sacanagem! Pô, Birnaga, sacanagem. Foi boa, essa história foi boa. Mas até hoje a gente zoa ele, né? Com o segredo de Tostines. Birnaga Tostines, tá certo, enfilaram teu biscoito. Pô, maravilhoso. É isso que a gente espera. Marca, compartilha, divulga. Se tiver uma história legal, vem pra cá que a gente quer ouvir vocês. Cara, é tanta coisa, né? E aí você, pá, na torcida, hoje... Você olha em casa, você tem lá uma pessoa fruto basicamente da arquibancada, né? Teu filho foi fruto de um relacionamento com a musa da urubuzada da época. A urubuzada da mãe dele era. Caralho, conta aí pra gente. A Tamir vai ficar puta comigo, mas eu tenho que falar, Tamir, que você... Faz parte da história. Você era de arquibancada. Mas ela era a musa da urubuzada. Que maneira. Aí te conheceu lá gritando, cantando, pá? Não, na verdade, eu conheci também, não conheci Tamires na arquibancada. Eu conheci ela acho que foi num pagode, mas ela me falou que era a musa da urubuzada, aí eu falei que era da raça, aí começamos a gente se encontrava sempre no Maracanã. A gente ia sempre pro Maracanã, a gente se encontrava no Maracanã e ali o pessoal do urubuzada ficava muito ali na Praça Vanharge, né? Sim. Aí ela chegava sempre cedo lá com o pessoal do urubuzada e eu ia pra lá pra ficar com ela, teve um relacionamento, ficamos sei lá quantos anos, e desse relacionamento nasceu meu filho, Matheus. Que legal, aí o Flamengo... Que é fruto de uma pessoa da raça com a urubuzada. Então, cara, o Matheus A madrinha dele é da urubuzada também. Que maneiro, né, cara? Tamini, que é a madrinha do meu filho. E o Matheus flamenguista fervoroso. Tá louco. Imagina o Matheus botafoguense. Flamenguista não perde filho, não. Quem perde filho é tricolor, botafoguense. Flamenguista não perde filho, não. Cara, pior que eu vou te contar um segredo aqui de tu família. Perdeu o teu? Meu irmão, não. Meus dois pequenininhos, eu assovio, ele já canta o jogo do Mengo. Qualquer um que faz gol, ele grita Mengo. Quem um tem 4, outro tem 3. Então, é Flamengo. Agora, o meu irmão...
Pô, meu irmão teve 2 filhos, meu irmão flamenguista, me induziu a ser Flamengo e perdeu pro sogro os 2 vascaínos. Não pode perder pro sogro, não. Sofredor. Tipo assim, perdeu moleque, não. Né? Tá temporariamente vascaíno, porque eu costumo dizer que todo mundo nasce Flamengo. Só ainda não descobriu. Mas um dia eles vão... Eu vi um videozinho esses dias agora, o cara entrevistado, o garotinho tá com a camisa do Vasco, né? Aí falou, tá feliz aí? Não tô não. Aí falou, você queria o quê? Eu queria trocar dinheiro? Ele queria. O que tu quer ser? Eu queria ser Flamengo. Que maneiro, cara. E aí você casa com ela, legal, saudação rubro-negra aí pro Matheus e pra... Qual Tamires, um abraço. E beleza, aí casa, o tempo vai passando, a tua outra paixão, samba. E aí você ajudou a fundar várias escolas de samba. Fala pra gente quais foram as escolas, como é que foi essa ideia? Pô, vamos fazer uma escola de samba, porque é o que você falou. Às vezes um componente da torcida saía, brigava por algum motivo e ele ia e fundava uma outra torcida. Isso. Né? Urubuzada, enfim, escola de samba tem raça. Aí agora você leva para fora do estádio, mas com a mesma emoção e o mesmo amor para a avenida. Conta pra gente aí como é que foi essa transição, como que aconteceu, a ideia, quem teve a ideia, ou te convidaram. Fala o que tu lembrar, você larga aqui pra gente. Antes de responder isso, quero dizer que as minhas 2 filhas também são flamenguistas, para que Maria Eduardo e Maria Clara não fiquem com medo do Matheus. Né? Mas o Matheus foi o fruto de 2... Exatamente. De 2 torcedores e... Então lá em casa são 3 filhas. Tuas 2 filhas e o teu filho. Meu filho, todo mundo é flamenguista, graças a Deus, não tem discórdia. Mas o negócio do samba, então, em 2000, acho que foi 2019. Foi 2019. Eu recebi o convite para ser presidente de uma liga de escola de samba, né? Que é a liga de escola de samba das escolas de samba que desfilam na Intendente Magalhães. Sim, que é tipo a Série B, a Série C, né? Na época, na verdade, era isso. Série B, Série C e Série D. Né? Sim. E aí, em 2019, eu assumi. Muito por isso também eu deixei de ir para estádio, jogo, porque né? começou... Compromisso ficou exatamente. mais pegado. E aí, assumo como presidente. E assim, o Carnaval do Rio de Janeiro, ele é o maior do mundo, o maior espetáculo da Terra, o mais bonito. Só que, assim, a gente acredita que precisa de uma renovação, né? Alguma coisa nova. E a gente acredita que a coisa nova no samba pode ser, no Rio de Janeiro, pode ser a introdução das escolas de sambas oriundas de torcidas, ou mesmo que tenha só ligação com o clube, não tenha ligação nenhuma com torcida, porque tem a escola de samba do Fluminense, por exemplo, não tem ligação nenhuma com torcida. Tem a Imperadores Rubro-Negro, que eu ajudei a fundar, né, a Imperadores Rubro-Negro, a primeira versão da Imperadores Rubro-Negro. Serginho, tamo junto. A primeira versão da Imperadores Rubro-Negro. Só que antes disso, eu ainda ajudei a raça, né, porque a raça teve um embrião lá no começo, lá, que não ia se chamar raça, ia se chamar... que era até uma macula, né, na época, ia se chamar... Macula acho que é até hoje. Mas aí depois ele criou a raça, mas no começo, não era Império, era Império Rubro-Negro, um negócio desse, não era raça, não era raça, foi o primeiro, mas depois aí o Macula não conseguiu tocar o projeto morreu, aí veio a Imperadores Rubro-Negro. E a Macula depois criou a... Exatamente, aí teve a Botafogo Samba Clube. Então, assim, a gente... foi dando a Imperadores e a Flamanguaça, eu ajudei de fato a criar, dando suporte, assim, aquela coisa de que poderia para poder criar. E depois foi criado, né? Imperadores, aí veio Botafogo Samba Clube, aí a Flamanguaça, porque a Imperadores teve uma divisão, né? Dessa divisão continuou a Imperadores Rubro-Negro e saiu a Flamanguaça. Sim. E assim, foi seguindo. E é maneiro, cara, no samba, porque o samba não é igual a arquibancada, né? Qual é a diferença que você vê da arquibancada pro samba? E sabe o que é mais maluco? O que é mais maluco? Por exemplo, a Botafogo Samba Clube. A Botafogo Samba Clube tem uma rapaziada que é da Fúria. Sabe qual é? Rapaziada da Fúria. Sim. Mas tem também botafoguense que não é de torcida nenhuma. Mas quando tu tá no samba, tu vê eles todo mundo juntos. Todo mundo igual. Eu não sei que eu achava que vira na cabeça do torcedor. E eu não tô falando dos dirigentes das escolas de samba, não, porque eles se dão muito bem, são amigos. Sim. Inclusive, a gente tem grupo de samba, que a gente tá no mesmo grupo, é uma zoação
tremenda, todo mundo zoando todo mundo. Eu tô falando do cara que frequenta, do frequentador, do torcedor comum, ou então mesmo pro torcedor, por exemplo, da raça. Quando tá na escola de samba, vai o pessoal da Botafogo Samba Clube, porque a escola de samba tem isso, né? Aí não tem elas briga, se visitam, não tem confusão. Elas se visitam, né? Eu lembro que quando eu era presidente, nós promovemos, porque a imprensa tem muito aquele negócio de como foi o começo das escolas de samba de torcida em São Paulo, que quebrava. Exatamente. Foi meio tumultuado. Hoje em dia, graças a Deus, está apaziguado lá a coisa. Mas o pessoal aqui do Rio de Janeiro tinha muito pé atrás para isso, né? Porque podia acontecer isso aqui. E aí eu lembro que a presidente, a gente promoveu foi uma feijoada da Imperadores Rubro-Negros e nós levamos, né, as escolas de samba. Foi convidado a escola de samba do Fluminense, a escola de samba do Botafogo, estavam todos lá. E foi um encontro maneiro. E até hoje eles promovem isso, já fizeram, inclusive, encontros. Aí agora tem a do Vasco, né? Aí depois surgiu a do Vasco. Então eles fizeram, eu lembro que, acho que foi no ano passado, eles fizeram um encontro Sempre quando vai chegando o carnaval... Das escolas, teoricamente, adversárias no campo. Mas aí tu vê que no samba todo mundo tem que... O sambista só quer beber, ouvir samba e curtir. O sambista vai no som do tambor ali. Exatamente, só bota o time para poder misturar as paixões. Mas assim, a coisa está crescendo. Por exemplo, Botafogo Samba Clube hoje está na Marquês de Sapucaí, está no grupo de acesso da Marquês de Sapucaí, é a primeira escola de samba de time que chega lá. Que legal. Entendeu? Chegou, fez o desfile esse ano, se manteve. É difícil você subir e continuar lá, né? Porque é uma diferença muito grande, mas eles conseguiram. E eu tenho certeza que a Botafogo vai impulsionar... A do Flamengo, a do Vasco. Porque o que move é a rivalidade, né? Porque quem tá aí embaixo vai começar, não vou ficar só vendo o Botafogo. E o Flamengo é a maior torcida. Exatamente. Se a torcida rubro-negra abraçar a escola de samba, ninguém segura, e o Flamengo porque a nação tem muita força. Não, o Flamengo tem 3, tem Imperadores Rubro-Negro, Raça Rubro-Negra e Flamanguaça. É o único time que tem tamanho, né? Gente, né? É muita gente. A do Vasco só tem uma, do Botafogo só tem uma e a do Fluminense só tem uma. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porque se tivesse só uma do Flamengo, ia unir muito mais força. Mas o Flamengo tem isso também, mas o Flamengo, como é muito grande, é muito difícil você ter as pessoas com a mesma cabeça, entendeu? Na arquibancada tem várias torcidas. Exatamente. Em relação à ajuda, o clube em si, né, o Clube de Regatas do Flamengo, a diretoria, eles ajudam em alguma coisa na escola de samba? Qual é a relação entre escola de samba e o clube? O Flamengo se posiciona em alguma coisa, adaptar com alguma coisa? Vocês buscam alguma aprovação? Como é que é essa relação? Não, o Flamengo não. Assim, lá no começo, quando nós começamos lá, Imperadores Rubro-Negro, no começo do Imperadores Rubro-Negro, eu lembro que o Flamengo não, o Flamengo como instituição, mas alguns diretores ajudaram. Posso citar o Maurício, que é presidente das embaixadas rubro-negras, né, na época. Ele foi um cara que ajudou sim. Então, no começo, mas nada coisa institucionalizada. O Flamengo institucionalizado, pelo menos o Flamengo eu desconheço, tá? Isso tanto da Flamanguaça quanto qualquer escola. A Flamanguaça ainda tem uma ajuda do clube, porque as coisas da Flamanguaça a Flá TV cobre. Ela pode não ajudar de forma financeira, isso aí o Flamengo não faz mesmo, mas a Flamanguaça ainda conseguiu romper essa barreira, tanto que a Flá TV ela transmitiu parte do desfile, o desfile todo da Flamanguaça, e alguns eventos da Flamanguaça a Flá TV cobre. Então a Flamanguaça conseguiu um avanço em relação às outras, né? Entendeu? É bem diferente, por exemplo, a Botafogo Samba Clube, que tem um apoio maior, não sei se financeiro, porque eu não faço parte da diretoria, mas você vê um apoio institucional muito maior do que eu acho que o Flamengo deveria olhar mais, porque assim, é Flamengo, né? No final, é tudo Flamengo. E assim, eu fico só imaginando, eu vi esse ano a Botafogo Samba Clube estrear na Marquês de Sapucaí com o flamenguista, pensando, poxa... Pô, os caras meteram um gol, né? Cara, um gol, né, cara? E aí eu fico pensando como é aquela arquibancada, como ficaria aquela arquibancada com uma escola de cima do Flamengo entrando. Esquece. Esquece. É só você lembrar, quem não lembra, quem não era vivo não lembra.
quando a Estácio homenageou o Flamengo, cara, a arquibancada vinha abaixo. Eu lembro da Estácio entrando na avenida e a arquibancada parecia Maracanã. Lotado. Então, assim, o Flamengo merece uma escola de samba na Sapucaí. Se o Flamengo, Clube de Regatas Flamengo, tivesse essa consciência de que o futebol caminha junto com o samba. Eu acho que clube, cara. É um marketing pro clube. Exatamente. Assim, você eleva ainda mais a marca do clube. Exatamente. Você traz o cara do samba pro Isso, pro porque estádio. assim, são as duas vezes, né? Tem gente que gosta de samba, gosta de futebol, mas não gosta tanto. Tem gente que gosta de futebol, mas não gosta tanto de samba. Exatamente. Você pega o público todo. Exatamente. Nem todo mundo é que nem eu, maluco por futebol e samba. E flamenguista. Tem gente, flamenguista. Esse aí que é o grande tem gente que gosta só de uma coisa, mas seria bom pro clube, pra marca clube, pro Flamengo mesmo, né? Pra marca Flamengo, quem sabe, né? Agora, eu acho que a diretoria de um bom tempo pra cá tá fazendo um excelente trabalho, tanto dentro do campo, fora do campo, e pode ser que alguém olhe com carinho para ali, ajuda financeiramente, ou ajuda a trazer o patrocínio. Exatamente, não precisa ser assim, porque as escolas de samba elas já trabalham com lei de incentivo, né? Lei Rouanet, lei de incentivo a ICMS, mas o Flamengo poderia, por exemplo, apresentar as escolas de samba para que ela fizesse um projeto incentivado aqui. Projeto incentivado é de renúncia de imposto. De imposto. Então, assim, você fazer esse elo, o Flamengo, a escola de samba vai ter que estar organizada, primeiramente, tem que estar organizada, porque para você fazer uma lei, você precisa estar organizado documentalmente. Tudo transparente. Eu tô te falando. Exatamente. O Flamengo só iria, porque é muito mais fácil o Flamengo sentar com o patrocinador dele e falar, olha com carinho para que essa escola do Flamengo. O patrocinador não vai olhar com carinho? O Flamengo chega com uma bet dessa que tá patrocinando o Flamengo e fala assim, poxa, olha o carinho aqui também, essa com escola certeza, de samba. Pô. A visibilidade é bom para todo mundo. Ver se é viável para você. Poxa, porque assim, os valores para a escola de samba são valores irrisórios, se você falar para o Flamengo. Mundo do futebol. Exatamente, principalmente para as escolas onde elas estão hoje. As escolas do Flamengo hoje estão na Intendente Magalhães. Quando pega uma lei incentivada de, 1 milhão, cara, faz coisa pra caramba. É dinheiro pra caramba. Então a escola com certeza ela vai brigar pra subir. E o orçamento de uma escola de samba do Flamengo gira em torno de quanto? Quanto é que se gasta pra desfilar? A escola de samba tem um problema. O escola de samba tem um problema, e meus amigos presidentes sabem muito bem disso, que é o seguinte, eles nunca ganham o suficiente para fazer carnaval, né? Por mais que tenha agora o presidente da Liga, da Superliga, né? Da Superliga, que é onde estão as escolas do Flamengo, o presidente Vinícius tenha conseguido, e sua diretoria tenha conseguido aumentar como nunca a receita para as escolas de samba da Intendente Magalhães, mas ele recebe o quê? Em torno de 350, 380 mil cada escola de samba do principal grupo, que é a Série Prata. Mas o carnaval, para você ganhar um carnaval, você precisa gastar 600, 700 mil. Por isso que eu te falo, se o Flamengo... tu acaba gastando mais do que Exato. Então, se o Flamengo arruma um patrocínio incentivado, não estou falando dado, não. Estou falando incentivado. Sim, pô. Quando um projeto incentivado tem a contrapartida, você vai ter que fazer ativação da marca, aquela coisa toda que a gente sabe como é que funciona. O Flamengo encurtasse esse caminho, uma lei incentivada de 1 milhão, uma escola de samba do Flamengo sairia rápido pro... Exatamente. E lá é do acesso, aí de lá vai para o Série Ouro, é o acesso da Marquês de Sapucaí, que é o acesso do principal grupo da Marquês de Sapucaí. Né? Então, da Série Prata vai para a Série Ouro. Da Intendente vai para a Série Ouro, que é a Marquês de Sapucaí. E o desfile da Série Ouro já era Marquês. Já era Marquês. Sexta e sábado de carnaval. E o campeão vai para o acesso. Vai para o especial. Que legal. Aí, entendeu? Aí é o top. Tá para o mundo todo. Exatamente. A Série Ouro já está hoje para o mundo inteiro, né, com a transmissão da Bandeirante, ela já transmite para diversos países e pela internet também. Agora tem um alcance imenso. Mas já é um carnaval grande, é um carnaval bem vistoso e com qualidade. A cultura ali da Intendente Magalhães, qual que você vê a importância do carnaval ali, mais próximo do povo, na periferia, negócio pé no chão, bem parecida com a nossa torcida, né? Que vem da periferia também, que é um povo mais humilde. Como é que você se sente ali, você sente literalmente se refletindo nas arquibancadas, quando você vê o Zé agora tudo vermelho e preto? Como é que é isso aí, cara? Quando a escola de samba do Flamengo passa, não tem como você deixar de associar aquilo ali com a arquibancada, porque é o que você falou, é o lugar do povão, né? A Intendente Magalhães tem isso. É aquela coisa da geral.
Exatamente, como se estivesse na geral, né? A Intendente Magalhães é a geral do estádio, sabe? Como é que é aquela coisa, os mais humildes, perto, aqueles que não tem, que são excluídos, que não conseguem comprar. Cair. É que a geral era R$2. Eu tenho um amigo Derê, fala Derê, flamenguista roxo também, tá no grupo também lá da gente, lá de flamenguista. Derê vinha pro Rio de Janeiro, que ele ficava lá. E teve uma vez Flamengo e Botafogo. Eu falei pra ele, eu vou te levar no melhor. Ele já tinha ido ao Maracanã, mas ele não conhecia a geral, só tinha ido para arquibancada. Eu falei, vou te levar no melhor lugar do Maracanã, onde você estica o braço, arriscar tu encostar no jogador. O fosse era grande, a gente olhava na televisão, a gente achava que era pequeno, era grande, né? Mas eu falei isso pra ele, e até hoje ele me agradece. Mas a Intendente Magalhães é isso, a Intendente Magalhães é a geral do Maraca, sabe? Não é? Que legal. Aquela coisa de o cara esticar a mão, tocar na escola samba, ver a escola de samba dele. Que bacana. Então, e não tem como não associar essa relação de povão com samba. Pô, legal, Cleiton. Acho que a geral representa muito o povo ali, né? A torcida rubro-negra. Que pena que acabou, mas futebol é a evolução, né? Exatamente a evolução das coisas. E aí a escola de samba, Cleiton, você fica mais ligado à escola de samba e ela talvez não, certeza ela te proporciona momentos esses que você antes via o ídolo da arquibancada, hoje você está ali abraçando ele, né? Acho que tem uma foto dele aqui, produção, com o Zico. Conta pra gente aí essa experiência, né? Que o Zico, pô, acho que 99% da torcida rubro-negra não é nem mais o ídolo, tá acima, né? Cara, eu acho que todo flamenguista tinha que conhecer o Zico. Porque, que ser humano, irmão? Assim, porque o cara é Deus, né? Aí, cara, o cara desce do Olimpo, do pedestal dele, se põe do teu lado de maneira que tu fala assim, caraca, mano. Pensava que... O cara, meu irmão... Essa foto que tá falando esse dia foi por causa do samba mesmo. Nós fomos levar, eu e Serginho Aguiar, fomos levar a camisa da Imperadores Rubro-Negro pra ele, né? E aí eu falei, cara, eu não vou conseguir ficar do lado do Zico sem chorar. Aí tem uma foto minha que tá até no Instagram, que é o Zico me zoando, porque além de tudo, o Zico é um belo de um sacana, tá? Ele gosta de botar pilha. É mesmo, é? Bota pilha, ele fala, pô, tu desse tamanhão não vai começar a chorar aí não, né, cara? Aí tanto que eu tô rindo e pego uma foto na hora que ele tá fazendo isso. Mas assim, que ser humano, que humildade, cara. Assim, e não é só com você não, tá, a gente estava lá no centro dele, né, no campo dele, no CFZ. E o jeito que ele falava, tu vê o jeito que ele fala com o funcionário do mais humilde, sabe como é que ele chegou de chinelo, bermuda, e já saltou do carro botando pilha em funcionário, do cara que varre o CT dele, mas tu vê o cara, ele chamando o cara pelo nome, botando pilha e dando risada, e ele vem vindo. Cara, assim, eu tava num lugar e veio assim de uns 20 metros. Ele veio 20 metros botando pilha em todo mundo que tava perto dele, ele ia dando uma sacaneada. Aí chega perto de você, foi a pessoa que levou para apresentar a gente. Pô, assim, sensacional, irmão. Todo flamenguista precisa conhecer o Zico, assim, pra aumentar ainda mais, saber por que o cara é tão ídolo assim. Porque, além de ser jogador de futebol, a gente precisa falar o que foi, né? Principalmente pro Flamengo. Agora, o ser humano, é isso que é essa áurea do Zico, que teve uma parte do programa que você falou que o Zico transcende as torcidas. É por causa disso. Sim. É por conta disso, tá entendendo? Então, assim, o Zico é um ser humano sensacional. Eu vejo aquele cara, o Cazé. Tu já viu a história do Cazé? Não. Tu nunca ouviu a história do Cazé? O Cazé conta essa história. O Cazé diz que ele não era ninguém. O programa dele, o canal dele não era nada. Tinha acabado de lançar, estava naquele trabalho de iniciação. E ele, num desvareio da cabeça dele, fala assim, eu vou convidar o Zico. Convidar o Zico. Desvarei, né? Vai que. Cara, aí ele vira e fala, o Cazé conta isso, preocupa. O Cazé fala, cara, e pra minha surpresa o Zico falou, topo, pode marcar o dia. Eu falei, pô, cara, e agora? Ele falou, eu convidei, tipo, não vai aceitar, né? Pô, e agora, caralho, Zico? Que legal. Ele disse que daquela entrevista pro Zico, foi isso. E o Cazé, todo mundo sabe, é vascaíno. Mas ele falou, cara, eu tenho que agradecer a minha vida, eu tenho que agradecer ao Zico. Que legal, cara. Foi depois da entrevista com o Zico no meu canal que eu passei a ser o que eu era. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Zico pessoalmente, mas conheço. Tem grandes amigos meus que são grandes amigos deles.
e dele, né? E diz a mesma coisa, que é uma simplicidade, é uma humildade. Não, cara. E você percebe isso nele, né, cara? Assim, você do lado dele com 5 minutos, tu já esquece que é o Zico, sabe? Tem que bater alguém e fazer mesmo, esse cara é o Zico, porque ele te deixa tão à vontade. Caralho, Esse cara é o Zico, se irmão. sente em casa, né? Porque... assim, irmão, se tiver oportunidade... vamos ter, vai se convidar, um convite, tá? E se convidar, ele vem. Até porque a gente tá pertinho dele aqui. Ele mora aqui do lado. Né? Exatamente. Vai que eu encontro o Zico no mercado, né? Não é? Empurrando o carrinho. E aí, Zico? Vamos lá bater um papo. O Galo é sensacional. Mas... E aí tu vê todo mundo falando, e eu tive a oportunidade de conhecer. O Galo Samba me deu isso, assim... Que legal. Aí sei que as pernas tremiam. Então, depois de 5 minutos eu já tava, tipo, o melhor amigo do Zico, já tava botando pilha dele também, mas... Quase convidando ele para ele desfilar. Não, a gente chegou até a convidar. Ele falou se desse, ele era. Se não quer saber, acaba o desfile. Não, acaba, esquece. Vai lotar, tá louco, não tem como. Ele sabe disso. Não dá, tem lugar que ele não pode. Não pode. O cara acaba com o desfile. Nem tem adjetivo para eu qualificar o Zico. Um forte abraço, Zico. Um beijo. E quem sabe um dia aí a gente bate essa resenha aqui. Aí fala assim, né? Eu não sei qual é o jornalista que fala, né? O Zico não ganhou a Copa, azar da Copa, né? Azar da Copa, exatamente. Azar da Copa. Azar da Copa. Cara, maravilha. Estamos aqui com um papo com o Cleiton, flamenguista apaixonado pelo nosso Flamengo. Papo maravilhoso. Pessoal, segue aqui, marca, compartilha, divulga, manda a sua história que o canal aqui é de vocês. Cleiton, a gente está se aproximando do fim, vou fazer umas perguntas rápidas. Um jogo marcante, puxa na tua memória, pô, esse. Não quer dizer que tenha sido o jogo do Flamengo, mas marcante para você, que aconteceu alguma coisa, um jogo que, para pensar, vem na tua cabeça. Flamengo e Guarani, Maracanã, 1-0, gol do Bebeto de cabeça. Caraca, Flamengo e Guarani. Sérgio Araújo jogava no Guarani. O Sérgio Araújo estava destruindo o jogo, mas o Flamengo ganha aquele jogo com o gol do Bebeto. Bola do Jorginho. Jorginho cruza uma bola à direita assim. Por quê? Porque eu estava nesse projeto, quando eu comentei do projeto das crianças da FEBEM, eu estava junto com as crianças da FEBEM. E a gente ficava sentado nas cadeiras azuis, antigas cadeiras azuis, e ela ficava na direção da bandeirinha. O nosso centro era na direção da bandeirinha de córner. O Jorginho vem, bate, a bola, ela faz uma curva, cara. Ela vai quase no goleiro e volta, que assim, ó. O Bebeto dá-lhe um pulo de fora da grande área. Ele salta de fora da grande área e cabeceia na risca do pênalti. Caraca, dá um peixinho, né? Dá um peixinho. Ele vem voando assim, ó, e pofo! Bebeto garotão, né? Bebeto é um que perdeu oportunidade, assim... Pra mim é ídolo, tá? E a gente tem uma discussão se é ou não é, a gente tem aquela discussão, é ou não é? Não, pra mim também é. Eu não vi jogar, mas eu não vi. Jogou muito. Vi jogar, quer dizer, vi jogar, mas não tinha a visão que eu tenho hoje, né? Eu era muito novinho, mas Bebeto. Mas jogo marcante é Romário não. Bebeto, Zico, eu não tenho lembranças vivas, mas de tanto ver vídeo, ver jogos, eu acabo. Me parece que eu assisti lá, mas eu não tenho lembrança do ao vivo. Um momento de arquibancada que tem te marcado. Não bota o beijo da ex-mulher que é a apelação. Um momento teu ali na arquibancada. Também vamos tirar a queda, tristeza lá que caiu. Arquibancada, um momento de alegria. De alegria. Vamos para alegria. Cara, eu tenho muitos, né? Assim, de alegria, despedida do Zico. É um misto de agradecimento, tristeza, mas assim, me marcou muito foi a despedida do Zico. A despedida do Zico na arquibancada. E porque eu era muito novo, mas assim, a gente estava muito feliz. Eu lembro que a gente estava muito feliz por participar daquilo, né? Só que tinha um senhorzinho sozinho, estava sozinho, sentado na arquibancada. E o senhorzinho chorava e virava pra gente e falava: vocês nunca aproveita que vocês nunca viram um que igual esse. E o senhorzinho tinha razão, nunca mais vi. Até agora. Infelizmente, né? E não verei. Futebol. Eu também acho que não, mas vamos torcer para que venha um gênio da base aí, né? E faça aí a tua diferença, que vai ser só alegria pra gente. Exato. Uma música que te marcou
com o Flamengo? Pode ser da arquibancada ou uma música qualquer? Da arquibancada? Não tem outra, tem que ser, meu Mengão, eu gosto de você. Quero cantar o mundo inteiro, a alegria de ser rubro-negro. Conte comigo, Mengão. Isso aí acima de tudo, rubro-negro. Essa é a música. Essa aí arrepia, cara. Arrepia, levanta. O Raul diz, né, que quando o Flamengo estava mal e a torcida, quando o Flamengo estava jogando mal, mas a torcida, quando cantava essa, dava aquele injeção de ânimo, né? Dava injeção de ânimo. Um desfile que te marcou? Desfile de escola de samba? Aí é minha Portela. Aí eu vou pra Azul e Branca de Madureira. Não vai nem pra Estácio quando levou o Flamengo pra avenida? Não, aí pra escola de samba. Essa é a segunda, né? Cara, escola de samba não tem jeito. Aí é Portela. Escola de samba. Não é Mangueira, tinha que ser Mangueira, não, não. Portela, né? Portela, abram alas, deixa a Portela passar. Esse foi um samba. Show. Flamengo em uma palavra, Clê. Amor. Se fosse 3, raça, amor e paixão. Combina contigo, né? Raça, amor e paixão. Um jogador que você gostaria de ver jogando no Flamengo. Pode ser qualquer um, do mundo todo, qualquer um. Pô, queria... Fala 2, porque aí um só, a gente fica de falar 2. Queria ver fulano nesse campo. Brasileiro ou internacional? Qualquer um jogador. Cara, eu queria ter visto o Careca jogar com o Zico no Flamengo. O Careca jogava demais, fazia muito gol aquele homem. Careca e o meu ídolo, que eu fui goleiro, meu ídolo do gol, Tafarel. Pô, imagina, Tafarel jogava legal. demais. Narrando com a narração do Galvão, né? Tira do campo. Eu gostaria de ver o Careca jogando ataque com legal, Zico, cara. Achei que tu fosse falar Cristiano Ronaldo, Messi. Nada. Rapaz, o Brasil, a gente perdeu um pouco, né, essa relação com a seleção brasileira. Mas eu sou de uma época que pintava rua, calçada. Não tem mais tá isso. Tá louco. Deve ter algum aplicativo que pinta a rua, tu tira foto, pinta a rua, exatamente. tu posta. Não tem mais isso aí, é de virar a noite fazendo bandeirinha para poder durar na rua. Eu também vivi muito isso. Então, assim, então eu tenho meus ídolos, assim. Eu acho que esses caras são tudo fabricados hoje em dia, cara. Tu tem talento? Claro que tem. Você vai falar que o Cristiano Ronaldo e o Messi não tem talento? É claro que tem. Mas é tudo muito fabricado hoje, né, cara? Mas é bacana. O Careca realmente... O Careca é demais, tá doido. Jogava Careca e Tafarel, pô, bem inusitado. Imagina um jogo... Pega aquele time do Flamengo, bota... Porque o Careca é mais pra frente, né? O Careca é um pouquinho mais à frente. Mas pega ali o de 81? 82, bota o Careca ali. Careca de centroavante tá falando. Apesar que tá no gol, a gente tava bem servido, né? Tava bem servido. Mas eles são um pouquinho mais pra frente, mas são 2 assim. Porque o Careca, o auge do Careca já é no final da carreira do Zico, né? Mas aqui, bota aquele time lá, Bebeto, Careca. Tá bom, bota ali Bebeto, Careca e Renato Gaúcho. E o Zico no meio campo. Que se dane lá atrás, quem vai defender. Pode tomar 5 e o Tafarel no gol. E o Tafarel no gol, porque aí dá pra botar o Tafarel no gol. Aquele time de 87, bota aquele time de 87 com Tafarel e Careca. Meu Deus, hein? É verdade, cara. Cleiton, depois de tudo que tu viveu aí no Flamengo, na arquibancada, porrada, amor e samba, qual o recado você deixa pra essa garotada que tá vindo agora tanto pra arquibancada quanto pro carnaval, né? Aí a gente citou aqui agora que há pouco tempo há pouco tempo não, essa semana a Raça e a Jovem se uniram publicamente. Então dá um recado aí, olha para essa rapaziada aí que está assistindo a gente, o que você deixa o teu recado para eles aí? O recado é o seguinte, cara, antes de tudo tem que ser amor ao Flamengo e paz, irmão, paz. O Flamengo hoje carece muito da presença da Raça e da Jovem nas arquibancadas, porque não se teve essa concepção de que a torcida é feita para torcer. Eu sou de uma época, eu falei, né, numa época que tinha briga, só que hoje em dia as coisas estão muito mais para frente, muito mais violentas, as pessoas estão com muito mais ódio. Então, o recado é torcer pro seu time de coração, de preferência o Flamengo, mas sempre em paz, vai ao estádio, porque hoje eu levo meu filho pro estádio e fico olhando. Eu poderia não estar ali, entendeu? Ou então uma outra pessoa que tenha participado de torcida organizada. E a gente sabe que a torcida organizada, a paixão deles é o clube. Eu vivi isso. Eu ia para a sede da Raça de manhã, chegava em casa à noite, passava o dia inteiro na sede da Raça. Então, o recado é, galera, vamos pro estádio para torcer,
para curtir, beber uma cervejinha, depois chegar em casa em paz com a sua família e zoar os antes, porque isso é o que a gente faz melhor. Já a galera do samba é fazer aquilo que a gente já faz sempre, que é a alegria do povo. Alegria. É exatamente alegria e vamos embora. Tá bom? Legal. Valeu, irmão. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pod da Nação, podcast feito por flamenguista, para flamenguista. Então quero agradecer aqui ao nosso amigo Cleito, que viveu dentro, fora e vive até hoje o nosso amor pelo esse manto sagrado. Quero te parabenizar por tudo que você tem feito pelo Flamengo. Que sua jornada sirva de inspiração para as pessoas que querem montar um projeto, que querem fazer parte de algum movimento com o Flamengo. Que Deus abençoe teu caminho, te guie, te guarde aí nesse mundão aí afora, que você continue levando tuas histórias, tuas atitudes junto com a nação rubro-negra. Muito obrigado, Cleito. Rafael. Cara, satisfação, a porta está sempre aberta, a casa é sua. Quiser voltar, avisa, volta que o cantinho do nosso torcedor raiz está aí. E tem mais história para. Ficou aí, vamos voltar. Pessoal, marca a gente aqui, compartilha, curte, porque a gente precisa disso. É normal, custa nada, chega ali, dá um coraçãozinho, segue, manda para um amigo, comenta, é o que a gente pede, porque para continuar a gente alimentando essa torcida maravilhosa que tem aqui, essas resenhas que são inúmeras, cada um tem uma história, cada um tem um amor. Então, muito obrigado. Fica aí mais um episódio maravilhoso com o Cleito. Um abraço, galera. Segue a gente aí.